Olá, boa noite. É notícia e entrevista hoje, Zeca Dirceu. Ele é do PT do Paraná, deputado federal e líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Zeca, boa noite, obrigado por dar essa entrevista. Boa noite, Kennedy, boa noite a quem está nos assistindo. Estou muito feliz de estar aqui, tudo bem? Tudo ótimo, uma honra receber você, Zeca. Zeca, o Arthur Lira, presidente da Câmara, ele disse que o Executivo tem que aceitar um maior protagonismo, né, do Legislativo. Muitos analistas dizem que o Brasil não tem mais aquele presidencialismo de coalizão que vigorou no governo do Fernando Henrique, nos dois governos do Lula, e que hoje a gente teria aí uma espécie de semipresidencialismo. Você que está ali no olho do furacão, dentro da Câmara dos Deputados, dá para falar em semipresidencialismo? O que mudou, Zeca? Não, eu não acredito que exista um semipresidencialismo e nem que o Brasil deva caminhar para isso. Sou totalmente contrário. Mas é fato, é verdade que, em razão da irresponsabilidade e incompetência do presidente anterior do país, do governo federal, o Congresso acabou se anabolizando, acabou ganhando uma dimensão, um poder que talvez jamais teve, principalmente no que diz respeito à execução orçamentária. E essa ação, né, nos últimos anos, ela criou ali uma organização, uma unidade, uma coesão, né, que vai muito além do próprio presidente da Câmara, do Arthur Lira. É um erro, é um engano achar que ele faz as coisas por si só, que ele acorda um dia e decide determinar uma seguinte pauta. Não, aquilo ali é tudo muito combinado, é muito organizado, é muito pactuado entre um conjunto de líderes, de partidos, de deputados e deputadas muito grandes. Que são grande. mais conservadores, né? Porque a esquerda não tem 1/3 do Congresso. Você tem, de fato, um bloco no Congresso mais conservador, o Lira é o principal líder, mas não é algo, como você diz, que o Lira faça sozinho. É uma ação de um grupo. De um grupo, mas que muitas vezes tem também a participação de partidos de centro, de partidos de esquerda, né? Ele lidera, ele combina, ele organiza pautas, reivindicações, questões que são de interesse dos deputados e das deputadas, até por ser o presidente da Câmara, né? Então, eu não gosto muito de ficar personificando, por mais que, de fato, a presidência, né? A presidência crie esse status. Mas a minha avaliação, eu estou desde 2011, né, no Congresso Nacional, é que a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso, nunca teve tanto poder, tanta força como tem agora. Isso não é uma condição do momento, né? Não é uma opção que foi feita agora, não é um fato que surgiu agora. Isso já vem de um acúmulo que eu acho que começou no impeachment, passou pela maneira como, né, o Temer governou e se aprofundou com a falta de governo, que foi o período do Bolsonaro. Ele entregou o orçamento, ele entregou o comando do país na mão do Congresso Nacional e ficava semana a semana criando polêmica, discutindo no Twitter, fazendo live, cercadinho, não governou o país. O presidente Lula chega e consegue dar um outro ambiente, né, sem desmerecer o Congresso Nacional, entendendo, né, desse empoderamento que houve, mas também impondo a sua agenda, o seu modo de governar, e a decisão do Supremo, que acabou com o orçamento secreto, a maneira como o presidente Lula soube trabalhar a partir disso, respeitando a decisão, de fato tirando, né, aquele modelo muito ruim, né, que existia, sem transparência, sem critérios na execução dos recursos, eu acho que já foi um avanço. Ô Zeca, a gente viu que a aprovação da nova regra fiscal, do arcabouço fiscal, ela aconteceu com um placar muito amplo, e aí se atribui muito a uma habilidade do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que soube fazer uma aliança com o Lira, presidente da Câmara, com o Rodrigo Pacheco, depois presidente do Senado. A gente já viu naquela MP que reestruturou os ministérios uma dificuldade maior para aprovação. Mas ali é o seguinte, a União Brasil tem 3 ministérios, o MDB tem 3 ministérios. Não fazia sentido derrubar uma MP que criou os espaços para os próprios partidos. Hoje tem uma conversa de que tem dificuldade na articulação política. Você está vivendo aquilo lá. Que tem uma crise na articulação política? É falta de uma maior agilidade para liberar a emenda parlamentar? É os ministros que não atendem? Você que vive isso lá no dia a dia, quais são as razões dessa crise na articulação política, se é que dá para chamar de crise? Eu consigo avaliar, Kennedy, de duas formas, né? Primeiro, se eu olhar o ambiente hoje, se eu fizer um termômetro ali com os líderes, com os deputados, há uma insatisfação com a maneira como o governo trata a política. E não é um problema com o ministro Alexandre Padilha, que é o ministro da Articulação Política, não é um problema com o líder do governo, que é
o José Guimarães. É um problema com o conjunto do governo, com o conjunto de ministros que muitas vezes não entende a dinâmica da política e do Congresso. Mas quando a gente olha os resultados, né, a ação da articulação política foi muito exitosa e começou em dezembro, quando o governo conseguiu aprovar a PEC da transição e do Bolsa Família. Não estava garantido os R$600. Quem está assistindo agora não estaria recebendo nada, se dependesse do governo anterior, do que estava programado no orçamento anterior. Então, em dezembro, ali, o governo teve uma grande vitória. Não só garantiu os R$600, mas colocou R$150 por criança, R$50 por jovem, R$50 por gestante. Hoje, o Bolsa Família voltou e voltou muito grande. E já está impactando os números da economia. A economia do Brasil não voltou a crescer, nós não estamos voltando a gerar emprego, o dinheiro não está voltando a circular por acaso. É porque teve uma ação importante de governo que se somou a outras. Quando aprova, né, um novo regime fiscal sustentável, que tem uma certa flexibilidade, apesar de ter regras, algumas até classificadas como duras, é uma outra grande vitória do governo. Sim. Quando o governo consegue aprovar medidas provisórias, né, como a do Bolsa Família, como a do Minha Casa Minha Vida, agora a do Mais Médicos, são programas que estão impactando a vida da população. Então, a articulação política, a ação política do governo com o Congresso está dando certo. Por méritos do governo, mas também por méritos do Congresso, da maneira como a gente está conseguindo organizar. Eu sou líder da bancada da federação, sou líder do PT, do PV, do PCdoB, mas muitas vezes eu tenho que estar lá auxiliando o Padilha, o Guimarães, eles me chamam para muitas atividades, auxiliando o próprio presidente Lira, que me chama lá para participar, às vezes, de uma conversa mais reservada, só com alguns líderes, né? O salário mínimo voltou a ser reajustado acima da inflação depois de 6 anos. O orçamento da educação estava sendo destruído ano a ano, voltou a crescer 12 bilhões esse ano. Então, quando a gente olha os resultados, e quem está assistindo começa já a sentir isso, né, a articulação política, a decisão do Congresso e a iniciativa do governo, ela está sendo positiva. Quando você fala que falta uma maior compreensão do governo, é na questão dos ministérios? Você pode dar um exemplo? É o ministro que precisa receber o deputado, encaminhar um pleito, avisar de uma viagem para o Estado? O que é, Zeca? Eu conheço bastante o presidente Lula, que você sabe disso, desde criança, na verdade, quando meu pai me tirava lá do Paraná, levava para São Paulo para acompanhar a vida dele, ele já era da direção nacional do PT. O presidente Lula tem clareza da política, ele tomou decisões acertadíssimas em dezembro e janeiro, o ministro Padilha da mesma maneira, o governo tem uma clareza política e um rumo certo. Aonde está o problema? Não é no rumo, não é na decisão de como fazer, é na velocidade que as coisas estão sendo feitas, na amplitude e na previsibilidade. Né? Tá lento, é truncado, vai e volta, né? Não tem grandiosidade, não tem amplitude. É só o orçamento? Não é. Claro que o orçamento é importante, claro que isso ganhou peso nos últimos anos, mas o governo decidiu, né, que, através da ação dos ministérios, os deputados poderiam influenciar mais no orçamento. Tem um pacto que foi feito ainda ali no período da aprovação da PEC, da transição, da PEC do Bolsa Família. Mas tem queixa de ministros que vão aos estados e não comunicam às bancadas, não comunicam aos líderes, às vezes agenda na cidade, no local, na base, onde tem lá uma liderança muito importante, né, naquele estado. Há queixas de ministros que não recebem deputados ou que recebem e não dá o devido encaminhamento. Há queixas na composição do governo, na maneira como os cargos vão sendo decididos, principalmente pela lentidão, porque o governo decidiu fazer uma composição muito ampla. Sim. Tem gente que critica, até que é ampla demais. Então, a decisão atende o que o Congresso quer. O Congresso quer isso, né? Uma composição muito ampla. Mas está faltando velocidade, está faltando previsibilidade, né? Tem queixas de naturezas, assim, muito variáveis, sabe? Mas eu avalio que o governo está conseguindo, pouco a pouco, avançar, organizar, e está muito perto de ter uma base mais sólida, sabe? Uma base mais ampla. A relação da bancada do PT, da bancada da federação, com a articulação política, como é que você a qualifica? A gente teve alguns problemas graves, né, no período da aprovação do novo regime fiscal sustentável e quando houve também a negociação para a composição da mesa diretora. Mas esses problemas graves foram ocasionados por uma ou outra figura. Então, assim, há uma ampla maioria da bancada hoje unida, não só em torno da minha liderança, mas das pautas que a gente está defendendo, da maneira como a gente está organizando a política, da relação que a gente tem com o presidente Lula, com as pautas do país. Há uma ampla maioria, há uma ampla unidade, foi uma voz ou outra que destoa, né, mas que a gente procurou ali, né, dentro do coletivo, organizar,
né, colocar um certo limite. Eu acho que está superado, né? Nas últimas votações, nas últimas semanas, diria até nos últimos meses, a bancada está em paz, está tranquila, está serena, né? E o governo até hoje não teve nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de problema, né? A bancada, além de não ter atrapalhado em nada, eu entendo que a bancada ajudou muito, inclusive nessas relações políticas, nos estados, com os outros partidos. O PT tem cedido muito em vários aspectos para poder dar ao governo tranquilidade, né, condições de governar. Agora, a crítica dentro do PT, as diferenças dentro do PT, elas são saudáveis, elas já são históricas. O que eu sempre defendo é que a gente não fique fazendo isso de uma maneira explícita, publicamente, para não parecer que tem uma briga, que tem uma confusão. Eu acho que se tem críticas, tem problemas, e eles existem, tanto no funcionamento da bancada, como no funcionamento do partido, como no funcionamento do governo, a gente tem que saber tratar determinados temas mais espinhosos internamente. Né? Não Até ficar lavando em respeito a não expor um outro companheiro, não Sim. expor uma outra liderança, não expor o governo. E eu acho que depois de alguns meses a bancada toda já entendeu isso. A gente teve aí nas últimas semanas algumas discussões muito acaloradas, assim, de crítica, mas não vazou nada. Geralmente na questão da condução da economia, que o Haddad está muito afinado com o mercado financeiro, que o PT deveria puxar o governo um pouco mais para a esquerda. Eu acho que os números da economia positivos, o dólar está caindo, a inflação recuando muito acima do esperado, né? Você vendo aí a Bolsa, as empresas brasileiras se valorizarem muito nas últimas semanas, né? O crescimento do PIB do primeiro trimestre, o quarto maior do mundo. Isso também acalmou alguns críticos ali ao ministro Haddad, porque eu tenho uma avaliação muito positiva, a minha relação com ele sempre foi de extrema sintonia e confiança. Ele tem essa confiança do presidente Lira, dos conjunto dos líderes. Então, eu acho que os resultados também, eles vão dando algumas respostas, eles vão acalmando alguns ânimos. Ô Zeca, alguns aliados falam na necessidade de uma reforma ministerial. A gente sabe que, normalmente, no começo de um governo, ao final do primeiro ano do mandato do presidente, ele começa a estudar uma mexida no time, às vezes faz no final do ano, faz no comecinho do segundo ano. O Lula não tem ainda 6 meses, né? É necessária uma reforma ministerial nesse momento? Como é que você avalia esse pleito que existe em áreas, sobretudo da Câmara dos Deputados, pedindo mudança na equipe ministerial do Lula? Primeiro, a gente tem que encarar isso com muita naturalidade. Já aconteceu isso em vários outros governos, acontece nos estados, acontece nos municípios. Eu, antes de ser deputado federal, eu fui prefeito 2 vezes. Eu já no primeiro ano ali tive que fazer mudanças na prefeitura. Era muito jovem, tinha 24, 25 anos, fui aprendendo ali, né, fazendo, né, a execução da administração pública. Então isso é normal, é natural, né? Eu acredito que vai acontecer mudanças. Eu acho que elas podem até ser adiadas um pouco, mas elas são necessárias, elas são inevitáveis e elas são feitas pensando no interesse do país. Se uma mudança ministerial, 2, 3, é necessária para o governo ter uma base mais sólida, mais ampla e fazer avançar pautas importantes, como a gente vai ter agora a reforma tributária, que é muito importante para o país, né? O governo tem metas na educação que são audaciosas e que dependem do Congresso, como é a ampliação da educação integral, né? Se isso é importante, se isso é necessário, outras mudanças que a gente vai ter que fazer na economia, algumas políticas para melhorar a arrecadação do país sem aumentar a carga tributária, né? Então, quem vai ganhar não é o presidente Lula, né? Não é o Arthur Lira, não é a Câmara dos Deputados. É o país se as pautas forem as pautas que estão apresentadas, que nós defendemos, e eu acho que é isso que vai acabar prosperando. Só para ficar claro, no seu entender, então, uma reforma ministerial pode ser necessária, é necessária? Ela acontece em todos os governos, vai acontecer, né, no governo do presidente Lula. Eu não consigo precisar se é essa semana, se é mês que vem, se é na metade do segundo semestre, se é no final do ano, mas eu vejo isso como inevitável. Né? E o objetivo é organizar a base melhor. Organizar a base. Né? Você tem partidos importantes como União Brasil, o PP e o Republicanos, além de outros menores, que se declaram independentes, que não apoiaram o presidente Lula na campanha, mas que estão ajudando a aprovar medidas importantes. Sim. Nós não aprovamos o Minha Casa Minha Vida sozinho. Sim. Quem está pagando aluguel agora vai poder pagar a parcela da sua própria casa, não é fruto de uma ação ali da bancada apenas do PT, da federação. Né? A gente não criou uma nova política de reajuste do salário mínimo sozinho. Teve toda ali uma participação. A Petrobras não está conseguindo caminhar para reduzir o preço dos combustíveis sem ter o apoio político do Congresso.
né? Então, isso é importante para o país. Então, eu não vejo problema, não vou considerar uma crise, né? Respeito, é claro, a maneira como a imprensa trata, né? Tem toda ali uma agitação, né? Uma curiosidade, né? Mas isso é normal, acontece. O importante é que as coisas sejam feitas com clareza, o importante é que quem está entrando tenha compromissos efetivos, né? Com a governabilidade, com as pautas que tocam a vida da população, e é importante que quem saia de maneira muito respeitosa, valorizado, preservado, respeitado na contribuição que deu por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos ao governo. Ô Zeca, eu não quero fulanizar, mas você já falou, por exemplo, do Alexandre Padilha. A crítica que eu escuto em relação ao Padilha é de que ele é um articulador hábil, de que ele ouve os pleitos, mas que na hora de atender os pleitos não consegue, que a caneta dele estaria vazia. E a outra crítica é em relação ao Rui Costa, que foi até verbalizada pelo Washington Quaquá, que pegou e falou que a relação do Rui Costa com o Congresso é uma tragédia. Como é que você vê esse fogo amigo aí para o lado do Rui Costa e essa crítica de que o Padilha, ele é hábil, mas que ele está sem poder? Olha, tanto o Rui Costa como o Padilha foram deputados comigo, né? O Rui, quando eu cheguei aqui, nós começamos junto, né, o mandato em 2011, depois ele foi para a Casa Civil na Bahia, depois virou governador. É um político de sucesso, foi reeleito, fez um sucessor que ninguém imaginava que faria, né, no ano passado, né, e hoje é o chefe da Casa Civil. Eu avalio positivo o trabalho dele, né, acho que as críticas que são feitas, elas, em muitos casos, foram justas, foram corretas, mas não há nenhuma decisão dele que tenha criado um grande problema para o país. A mesma coisa o Padilha. Né? O Padilha precisa cada vez mais que os ministros compreendam o papel dele, respeitem o papel dele e atendam à dinâmica da política. Né? E o presidente Lula, é claro, já percebeu e está cada vez mais empoderando o Padilha, chamando os ministros lá, inclusive vai ter reuniões acontecendo essa semana, na semana que vem, para deixar claro que quando o Padilha fala, quando o Padilha decide, principalmente em conjunto com o Congresso, aquela decisão tem que ser cumprida. Ela tem que ter consequência na nomeação de alguém, na agenda, no lançamento de um programa, de uma política pública, na execução orçamentária. Então, eu acho que é uma questão de tempo, esse tempo já está se consolidando, para o Padilha ter uma autoridade maior e, de fato, a política conduzir o país, a política conduzir o governo. Em todo lugar do mundo, e aqui no Brasil já aconteceu isso, que tentaram deixar a política de lado, ignorar a realidade da política, a gente sabe que os resultados foram muito caóticos, né? Ô Zeca, o papel do Lula, a gente viu que no primeiro semestre até agora, até por uma questão da agenda internacional dele, a questão dos programas que ele quis lançar, ele estava um pouco afastado dessa articulação política diretamente, essa entrada em campo direto. Nas últimas 2 semanas ele se reuniu com Lira, líderes, a gente está vendo um Lula mais ativo na articulação política ali. O papel dele, ele tem que entrar mais? Ele já entra bastante. Eu tenho uma avaliação, viu, Kennedy, que desde a transição, passando pela decisão da própria PEC em dezembro, né, o Lula teve papel decisivo. Ele foi lá na casa do Lira negociar, conversar. Ele chamou o Lira, o Pacheco, para conversar, né, no Congresso, lá no Palácio do Planalto, várias vezes. Então, assim, não é agora que ele está tomando iniciativas impactantes, né, do ponto de vista de coordenar a política. É claro que a gente fica com a lembrança agora dos últimos momentos, porque agora teve uma crise maior, teve uma instabilidade maior, e ele teve que agir, teve que atuar. Eu fui prefeito 2 vezes, eu fazia isso. Se a gente olhar os governadores, fazem isso nos estados. E eu avalio que o presidente Lula faz muito bem feito, faz com equilíbrio, com serenidade, respeitando quem é e pensa diferente da gente, procurando fazer ali um jogo democrático. No governo anterior era muito fácil. Entregaram o orçamento todo do país, sem critério, sem transparência, usavam a ameaça à força militar, né, a mentira, a fake news, o motivo do ódio, da ameaça na internet. Aí é fácil fazer política desse jeito. O presidente Lula fez a opção correta, pelo diálogo, pelo respeito à normalidade democrática do país, pela serenidade, né? No final, a gente vai ver que é desse jeito que funciona, é desse jeito que dá certo, é porque ele já governou. E quando governou, entregou um país, né, que a população estava feliz. Mas só que a gente não está discutindo mais se a urna eletrônica funciona ou não, porque ela funciona, está discutindo pautas que o Bolsonaro impunha. Assim, a normalidade democrática, realmente, ela retornou para o país, isso é importante. Então, né? O caso da vacina, né, que é coisa mais horrorosa do que aconteceu na pandemia, ignorar a ciência, a vacina, morreu 200, 300 mil pessoas por responsabilidade exclusiva do imbecil que governava o país e que fazia coro contra a ciência, contra a vacina, matando gente todo dia, toda semana.
Ô Zeca, entrando agora numa pauta legislativa da reforma tributária, você foi prefeito há 20 anos, você devia escutar que o Brasil precisava de uma reforma tributária, que o tal pacto federativo era a coisa mais difícil de ser refeito, porque União, Estados e municípios não iam chegar a um acordo, porque alguém ia perder receita e as coisas acabavam ficando como estavam. A gente está sentindo um clima diferente agora. Você acredita que dessa vez sai uma reforma tributária? E se sair, que reforma tributária que o país terá? Acredito que sai. Eu acho que tem um acúmulo, um amadurecimento muito grande. Eu acho que o ambiente no Congresso ele é propício, o ambiente no governo é propício. E eu acho que há na sociedade também um amadurecimento nos empresários, nos agricultores, no setor produtivo, nas entidades. Né? E é o modelo que sempre se buscou, né? De um imposto único ou de um imposto dual, tirar aquele monte de tarifa que tem nos estados e nos municípios, tirar uma série de impostos que tem federal, mantendo a carga tributária, nem reduzindo ela, porque isso quebraria a saúde, quebraria a educação, e nem ampliando, né, num ponto de estrangular ali o setor produtivo, que já está com muitas dificuldades por essa taxa de juros criminosas que o Banco Central do Bolsonaro, do governo anterior, continua impondo ao país. E a simplificação, o Haddad já mostrou isso várias vezes, ela vai permitir o governo aumentar a arrecadação sem elevar a carga tributária, porque nós sabemos que no Brasil tem muita fraude, tem muita sonegação, e quem faz isso não é o pequenininho, não é o cara lá do Simples, não é o empreendedor, não é o pequeno empresário, o pequeno agricultor, são os grandes que fazem isso, as megas corporações que não pagam imposto no nosso país. Então, eu acredito muito que a reforma tributária, além de simplificar, modernizar o sistema do país, né, ela vai, né, possibilitar ao governo aumentar a arrecadação, e nós vamos ter mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para os programas sociais, para apoiar o pequeno e médio empresário que está precisando, apoiar o pequeno e médio agricultor, né? E para o empresário essa simplificação, ela é muito boa, ela é muito positiva. Nós vamos conseguir acabar com a guerra fiscal, um Estado ficar ali disputando com o outro, dando privilégios, benesses que depois não são nem consideradas, um município ficar disputando com o outro, e a gente vai preservar ou vai até ampliar os benefícios às famílias mais pobres quando se institui o cashback, a devolução, né, de um imposto pago na hora de comprar o arroz, feijão, na hora de comprar o leite. Ou seja, você acha que vai dar para ser uma reforma na hora de pagar a conta? A gente vai diminuir o imposto sobre o consumo e vamos conseguir taxar mais a renda e o patrimônio? Ainda não, mas essa reforma tributária ela vai permitir que mais adiante a gente faça isso. Isso é uma segunda fase, então. Eu não vi ainda, porque o relatório não está pronto, né, mas as falas do Reginaldo, que é o coordenador, que inclusive é do PT, as falas do Aguinaldo, né, elas apontam, por exemplo, para o início de tributação de jatinhos, de iates, de aeronaves. É uma coisa absurda, né? Que o jet ski não paga imposto e o coitadinho que está com a moto ali trabalhando, entregando comida, tem que pagar imposto, né? Que o cara que está trabalhando com o carro, o cara que tem uma pequena caminhonete que faz transporte, paga imposto, e o cara que tem um jatinho para viajar, um iate para curtir a vida, né? Não pague essa taxa de imposto. Mas isso vai ser mais adiante. O fundo que vai ser criado, eu acho que vai ser a grande sacada para, de fato, não ter resistência nos estados e nos municípios. O governo federal, é claro, no início vai ter que dar uma contribuição maior para equilibrar, né, estados que vão perder a arrecadação, porque a arrecadação ela deixa de ser cobrada na origem, né, ela passa a ser cobrada no destino, que é assim no mundo todo, onde as coisas são consumidas. Isso vai criar uma diferença de arrecadação entre estados e entre municípios. Com esse fundo, eu acho que equilibrou, né, uma certa agonia e ansiedade que alguns estados com razão, que tinham muitos municípios com assim. razão, eu era prefeito, na época já se discutia, né, há 20 anos atrás, né, ninguém quer perder a arrecadação. Não é que não quer, não pode perder, porque todo município e todo estado, ele criou ali responsabilidades, né, despesas que dependem daquela arrecadação. Então, eu acho que esse fundo, ele criou ali um colchão de amortecimento, sabe, que abaixou as ansiedades, abaixou as rejeições, né, e nós vamos conseguir avançar, vamos conseguir aprovar, sim, essa medida. Espero que no Senado ela prospere também no segundo semestre. E a meta do presidente Lira, a meta que nós pactuamos entre os líderes, né, dos partidos, é aprovar até o dia 15 de julho. E você acha que o Haddad consegue costurar essa aliança com o Lira e com o Pacheco? Ele já conseguiu, né? Ele ganhou confiança, ganhou credibilidade, né? O governo está influenciando a reforma tributária, mas de uma maneira muito também equilibrada e responsável, porque todo governo que tentou impor a sua reforma tributária se deu mal. Todo governo que tentou impor as suas regras fiscais se deu mal, né? Na democracia não cabe isso. São raras exceções que
que dão certo. Então, quando a gente vê medidas como essa avançando, né, é porque o governo está sabendo dosar a sua participação, a sua influência de um jeito que ajude e que jamais atrapalhe. Eu acho que nesse ponto o Haddad é hoje, de todos os ministros, com respeito a todos os outros, o mais habilidoso, o que mais teve êxito ali na relação com os partidos, com os líderes e com o presidente Lira. É um exemplo que os outros ministros deveriam seguir? É um exemplo. Eu acho que ele se antecipa, ele vai antes, explica o que está pensando em fazer antes de colocar no papel, ele ouve, ele aceita sugestões, altera medidas. Quando chega lá no Congresso, né, um texto pronto, que ele participou junto, como ele está participando agora da reforma tributária, na verdade não é mais um texto só do relator, não é mais um texto só do governo, do Haddad, já é um texto mais ou menos pactuado, que é claro, vai ter uma resistência aqui e acolá, mas que vai ser superado. Então, eu acho que é um exemplo, sim. Ô Zeca, o Haddad ele tem uma grande batalha aí para fazer o arcabouço fiscal dar certo, que é reonerar, voltar a cobrar de alguns setores que receberam um benefício, a desoneração é uma cobrança menor de imposto. A gente já viu que o Senado já está votando na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, está numa fase de emendas agora, um projeto que estende até o final de 2027 a desoneração da folha de pagamento, que muitos entendem que é importante mesmo, que alguns setores que têm muita mão de obra deveriam ter uma alíquota menor nisso daí. O Haddad pediu para o pessoal falar, não vota isso agora, deixa a gente discutir isso aí no segundo momento. Essa batalha da reoneração, como é que ela vai ser travada? Vai dar para voltar a cobrar? Porque agora vai entrar numa fase, é o seguinte, alguém vai ter que pagar essa conta. Precisa voltar, né, a cobrar, a tirar alguns privilégios, algumas desonerações. Vai ser feito, é claro, de maneira gradual, não dá para fazer tudo de uma vez só, numa única tacada. Eu, particularmente, defendo, né, que aqueles setores que geram muito emprego, que eles tenham, é claro, um tratamento diferenciado, né? Eu sou de uma região do Paraná que é produtora de moda, de confecção, do vestuário, da indústria têxtil. Até já liderei uma frente parlamentar aqui várias vezes desse setor. Que enfrenta uma baita competição com a China, por exemplo. Setor que passa com muita dificuldade, já gerou 2, 3 milhões de emprego, hoje deve estar gerando 800 mil empregos. Gera emprego para a mulher, gera emprego na área rural, até nos distritos, nas comunidades mais distantes, gera emprego nas pequenas cidades. Eu vivenciei isso, eu nasci, moro até hoje numa cidade de 20 mil habitantes no Paraná, a minha Cruzeiro do Oeste, né? Lá a gente tem, né, nas cidades vizinhas, no município, a indústria da confecção, a indústria têxtil como algo muito forte. Um setor desse tem que ser tratado de maneira diferente, de forma estratégica, até para aguentar a competição chinesa, a competição dos países asiáticos, que também são muito bons, né, na produção de roupa. Então, eu acho que o Haddad vai saber dosar isso dessa maneira, né? A decisão que a gente tem que tomar agora, e vai acontecer nos próximos dias, do CARF, por exemplo, ela pode ter um grande impacto de justiça tributária, de justiça arrecadatória no país. O que aconteceu no CARF nos últimos anos é um escândalo, é uma vergonha, né? Os grandes, muito que no caso de empate, o governo não tinha o direito de desempatar. É isso. Essas grandes corporações sonegaram descaradamente, né? Ajuizaram isso administrativamente, empataram e travaram isso lá no CARF. E não se fala mais nisso há muitos anos. O Haddad teve a coragem, a habilidade, a correção de colocar o dedo nessa ferida, tratar desse assunto, buscar um apoio que é difícil lá no Congresso para esse tema, porque essas grandes cooperações fazem lobby, financiam campanhas de forma indireta, têm relações com deputados, com senadores, mas eu acho que vai se chegar a um meio termo. Nem que mantenha o modelo anterior, né, do empate sempre privilegiar quem sonega, né, e nem que dê ao governo um poder muito absoluto de ganhar todas as disputas, né? Então, só isso já pode gerar uma arrecadação a mais para o país, muito grande, sem atingir quem gera emprego, quem é o setor produtivo de verdade do país, pegar um ou outro privilegiado aí, às vezes até do mercado financeiro, do sistema bancário, das grandes corporações que pouco empregam aqui, mas movimentam muito dinheiro no país. Zeca, pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Zeca Dirceu. Olá, a notícia está de volta com o Zeca Dirceu. O Zeca, taxa básica de juros, a Selic, está em 13,75% ao ano. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já está dando sinais de que o Banco Central pode começar a baixar os juros. A inflação caiu, né, o arcabouço foi aprovado. Tem reunião
até o final desse mês, a reunião do Copom que define essa taxa. Ao mesmo tempo, o Campos Neto não se compromete em começar uma redução agora. Como é que você analisa essa questão? Tem que começar a baixar e tem que começar a baixar em que nível? Eu sou muito crítico, né, Kennedy? Não faço uma crítica por mim. Eu estou convivendo com os empresários, com o pessoal da agricultura, com o pequeno e médio negócio do campo e da cidade, né, e com o cidadão que está endividado, né? Essa taxa de juros, na minha avaliação, ela é criminosa. Não estou atribuindo crime aos diretores, à instituição, mas o patamar que ela está, a mais alta do mundo, o dobro, o triplo quase do segundo colocado, e com a inflação caindo, reduzindo, não só no valor, mas na expectativa, né, como aconteceu nos últimos meses, nada mais justifica. Se essa era a desculpa que eles tinham... É que na prática a taxa real aumentou, porque a inflação caiu. Eles não têm mais, sabe, essa desculpa, sabe? E essa taxa de juros está prejudicando muito o país, né? O desgoverno que a gente viveu nos últimos 6 anos levou a um endividamento muito grande das famílias. O fato do salário não aumentar, o fato da inflação ter se descontrolado em alguns momentos e do custo de vida ter aumentado muito, né, fez com que muita gente se endividasse. O Haddad, o governo federal, o presidente Lula acerta quando cria o desenrola, né, nós vamos aprovar essa medida rapidamente. Né, quem tem dívida, não é isso? Quem tem dívida até R$5.000, quem ganha até 2 salários mínimos, vai poder renegociar com facilidades jamais vistas, mas só isso não é o suficiente, né? Para o Brasil voltar a gerar emprego, crescer, para o setor produtivo que está com projetos prontos para investir, fazer lá o cálculo e ver que aquele investimento dá lucro, a taxa de juros não só precisa começar a cair, mas tem que cair muito, né? E como eu falei, essa não é uma opinião política, né? Grandes empresários do país, a Luísa Trajano fez uma fala incisiva na frente do Campos Neto. Do Campos Neto, né? Mas não é uma fala isolada dela. Qualquer empresário que gera muito emprego no país, que produz, né? Se você fizer uma pergunta, ele sabe que essa taxa está criando um problema muito grande, está travando o crescimento do país. Eu tenho uma avaliação que o Banco Central vai agora iniciar um processo de redução e que esse processo vai ser contínuo, permanente. Nós vamos terminar o ano muito melhor do que a gente está hoje, vamos começar 2024 com os grandes investimentos que estão travados acontecendo, né? Lá no Paraná tem um conjunto muito grande de empresários que foram fazendo pequenos projetos de pequenas centrais hidrelétricas, né? Quando eles começaram a buscar as licenças ambientais, a preparar os projetos, a taxa de juros permitia aquele projeto, apesar dele ser pequeno, simples, ter pouco impacto ambiental, ele ser lucrativo. Hoje o pessoal faz as contas, não dá mais lucro. Então o projeto está aprovado há 2, 3 anos e não sai do papel. Isso a gente está falando de milhões, bilhões de dinheiro que podia estar circulando, as obras geram emprego, movimentam as economias, os espaços locais, e não estão acontecendo. E se a gente olhar a indústria, está acontecendo a mesma coisa. Até na agricultura tem, em alguns setores, um certo travamento do ponto de vista da agroindustrialização do país, né? Muitas empresas deixaram de crescer, mesmo tendo o mercado sendo ampliado, como a gente fez na China, como o presidente Lula tem feito em outros países, né? As agroindústrias brasileiras estão travadas porque os juros é exorbitante. Então, estão jogando contra o país, estão jogando contra o agronegócio, estão jogando contra a indústria e contra quem está nos assistindo e está endividado lá, pagando aquela taxa atmosférica do cartão de crédito, dos juros do banco, né? Que também a gente precisa, acho que depois que a taxa de juros começar a cair, rediscutir mais uma vez o spread bancário, sim, essa diferença que é cobrada, né? Que também não está no patamar de nenhum outro país do mundo. Juro de cartão especial no Brasil é um negócio impressionante. Eu pago, às vezes eu sei quanto que é. Duro. Ô Zeca, o PL 2630, o projeto de lei que tratava do combate à fake news, teve pertinho de ser votado, teve votação de urgência, mas aí a coisa está parada. Você acha que esse projeto morreu? É possível recuperá-lo ainda? É possível recuperá-lo, ele não pode morrer, ele está enfrentando muita dificuldade, né? As grandes plataformas aí digitais acabaram fazendo uma campanha que eu classifico até como ilegal, abusiva, né? De distorcer a realidade, sim, de tentar transformar a regulação que haveria censura. Em censura. Não vai ter censura nenhuma, cada um publica o que bem entende. Agora, publicou algo que é criminoso, tanto quem publica como quem repercute e permite a publicação,
tem que ter algum tipo de responsabilidade e penalidade. Ô, É Zé, só isso que trata o projeto. Tem impulsionamento de mentira. O cara paga para impulsionar uma mentira. É só Como é isso que não responsabiliza um negócio que o projeto desse? trata. Não tem nada, zero de censura. Né? O projeto aprovado, todo mundo continua publicando o que bem quer, o que bem entende. Agora, a pessoa cometeu um crime, né, na publicação, ela vai pagar dentro da lei que já existe, do Código Penal brasileiro, pelo crime que cometeu. E a plataforma que foi alertada, né, que permitiu, que sabia que aquilo era criminoso, ela vai também sofrer a devida penalidade. É uma pena que um conjunto de deputados tenha pifado ali, tenha ficado com medo, tenha ficado confuso, tenha, né, cedido a uma pressão que eu classifico como abusiva, como ilegal, né, da maneira como eles distorceram ali, impulsionaram, inclusive, opiniões, né, contra o projeto, retraíram ali opiniões a favor do projeto, e isso desequilibrou o jogo ali. Mas agora, com essa melhor organização do governo com o Congresso, com essa sinergia maior de um número grande de partidos, eu acho que a gente pode, sim, no segundo semestre, retomar essa pauta, né, e fazer ela avançar. Ela é extremamente importante para a democracia. Ela é extremamente importante para a gente ter vida civilizada no país, a gente tirar esse caldo do ódio, da violência, da mentira, que, infelizmente, prosperou nos últimos anos e deu um resultado muito negativo. Vou voltar de novo ao exemplo da pandemia. Se não fosse esses mecanismos, que a lei agora procura coibir, né, o Brasil não teria tido 200, 300 mil mortes, porque as pessoas não acreditavam na vacina. Exatamente. Das 700 mil, tem quase metade aí que pode ser jogada na conta do negacionismo, que era estimulado pelo presidente da República da época, o Jair Bolsonaro. Aí queria falar um pouco dele agora. A gente viu os atos golpistas em 8 de janeiro, tem uma CPI mista, Comissão Parlamentar de Inquérito, funcionando no Congresso Nacional. Como é que você avalia, Zeca, aquele episódio e qual que é a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro naqueles atos? A responsabilidade é enorme, ele é o grande responsável, né, irresponsável pelo que aconteceu, né? Não é um ato isolado, né? A CPMI está conseguindo, inclusive, avançar nisso. Eu conversava agora bem cedinho com o deputado Rubem Júnior, que é o nosso coordenador ali dentro da CPMI, né? E ele já tem ali todo um enredo, né? Todo um calendário de atitudes que o Bolsonaro tomou que foram conspirando, foram criando um caldo para uma tentativa de golpe que, na verdade, eles nem pensavam em fazer no dia 8, eles queriam fazer no dia 1º, para que o presidente Lula não tomasse posse. Como a gente conseguiu mobilizar uma multidão muito grande aqui no dia 1º, eles ficaram com medo, são covardes, né, e prepararam surdinamente um ato para o dia 8. O que eu tenho visto ali de relatos dos nossos deputadas que estão lá, né? Quem propôs a CPMI, os deputados e senadores da oposição, já se arrependeram amargamente, porque não tem como você mudar uma realidade tão evidente, né? Independente de quem é de esquerda e direita, quem é a favor ou contra o governo, 70%, 80% da população sabe que ali houve uma tentativa de golpe, sabe que ali houve uma atitude criminosa, irresponsável, terrorista, né? E também sabe que não começou ali no dia 8, que isso é um processo que vem de muito tempo, como tem também 60%, 70%, da pesquisa mostra isso, que sabe que há uma responsabilidade muito grande do ex-presidente Bolsonaro, né, nesses fatos. Eu acho que a CPMI ela vai conseguir complementar uma boa investigação, um conjunto de boas atitudes que o Judiciário, o Ministério Público, as polícias já tomaram e já estão avançando. A CPMI era necessária? Óbvio que não era necessária. O país tem que se ocupar com outras coisas. Tem gente passando fome ainda, é com isso que nós temos que estar ocupados. Nós precisamos melhorar a educação, voltar à pesquisa, ciência, tecnologia, inovação, para o país ter bases para o crescimento, né? As prioridades deveriam ser outras. A oposição optou por essa prioridade, diferente do que eles falavam na eleição. Ninguém disputa a eleição, que eu disputei a minha 8ª eleição, ninguém pede voto falando que vai fazer CPI, Exato. Falando que vai, né, criar disputa política ali, sabe? Exato. Não, as pessoas disputam a eleição falando que vão melhorar o emprego, que vão melhorar o SUS, que vão fazer avançar a educação. Aí depois chega aqui, quer ficar, sabe, nessa disputa aí um pouco insana, né? Mas faz parte, a gente respeitou, aceitou, mas do momento que ela foi criada, nós vamos levar a sério e vamos para cima deles. Eles não perdem por esperar. Inclusive, nas outras CPIs, que eles achavam que iam nadar de braçada, e eu cito em especial a do MST, a realidade já tem sido outra, né? Nas redes, que a gente sempre perde, né, a temática da CPI do MST, nós temos ganho.
Tem uma ampla maioria que consegue compreender que o que eles estão fazendo ali é uma perseguição, é uma chantagem, é de uma injustiça sem tamanho, né? O MST como movimento social, claro, tem os seus defeitos, tem os seus problemas, né? Eu, por exemplo, eu sou totalmente a favor do respeito à propriedade privada. Não se discute isso, ainda mais propriedade produtiva, né? Agora, o MST, que eu conheço, lá do Paraná, ele produz, ele gera emprego, ele movimenta a economia das cidades, das regiões, né, mais periféricas do estado. Na pandemia, eles distribuíram toneladas e toneladas de alimentos. Hoje, eles têm grandes agroindústrias. Os assentamentos são muito produtivos e o Brasil pouco fez por eles. Eles caminharam muitas vezes sozinhos, com as próprias pernas. Eu acho que o nosso governo já está devendo no que diz respeito à reforma agrária. Nós já deveríamos, através do INCRA, com o orçamento que a gente tem esse ano, estar desapropriando algumas terras que são improdutivas. Tem proprietários que, inclusive, já aceitam vender as terras para o INCRA. O INCRA precisa fazer a reforma agrária avançar no país, enquanto a CPI fica ali criando terrorismo, né? Eu acho que o governo precisa dar passos e isso vai acabar esfriando os ânimos até dessa CPI, que eu acho que é a mais exaltada e aonde a gente acaba ali tendo minoria e tendo mais dificuldades. Ô Zeca, nós chegamos aqui na reta final do programa, mas tem uma pergunta que eu acho importante fazer para você. Eu fiz uma entrevista com o José Dirceu, seu pai, uma entrevista muito boa. Ele tinha feito uma operação, estava se recuperando. A entrevista repercutiu bastante. Qual que é a influência do José Dirceu na sua carreira política e como é que foi essa inspiração para você? Eu acho que ele deve estar nos assistindo, né? Primeiro eu queria mandar um beijo para ele, eu amo muito meu pai. Mandar um beijo para minha mãe, para Clara Becker, para minha filha, para minhas irmãs, né? Ele, para mim, é uma inspiração, né? Eu, quando iniciei a vida pública, né? Eu tinha 18, 19 anos, quando eu disputei a minha primeira eleição. Eu já tinha participado do movimento estudantil, né? Numa fase adulta da minha vida, quando eu fui para a faculdade, eu decidi que eu não iria fazer política, eu iria ser um pequeno empresário, como fui já com 17, 18 anos. Depois a política acabou me atraindo, né? Eu virei prefeito, me reelegi, estou no meu 4º mandato de deputado federal, né? A luta do meu pai e de tantos outros jovens, estudantes, né, contra a ditadura militar, a maneira como eles arriscaram e alguns, inclusive, sacrificaram as suas próprias vidas, né? A gente ter derrotado a ditadura militar, o Brasil ter passado a ser um país democrático, eu acho que isso vale a história de qualquer vida. E a contribuição que ele deu na organização do PT, para o PT ser o maior partido do país, um dos maiores partidos do mundo. A contribuição que ele deu na eleição de 2002, né, na ascensão do presidente Lula e do PT ao poder. Nós estamos agora no 5º governo eleito e no 4º em execução. Isso aí fala por si só, né? Não me peço, é claro, para julgar, para avaliar meu pai, porque não cabe a mim fazer isso, mas eu confio muito, né, na idoneidade dele, no caráter dele, no espírito público dele e na contribuição que ele sempre procurou dar ao país, muitas vezes abrindo mão da sua vida pessoal, da sua relação com a família. Eu, como filho, posso falar, né, o quanto que o meu pai fez uma opção pelo país, pela vida das pessoas, muitas vezes sem conseguir fazer o que o coração dele mandava, né, de dar prioridade máxima aos filhos, à família, né, ao conjunto dos amigos, né? Então, isso para mim tem muito valor, eu admiro muito, né? E, é claro, influencia na minha vida, né? A coragem que ele tem, por exemplo, para mim é uma energia, né? A lealdade que ele tem ao projeto de país, ao próprio presidente Lula, a maneira como ele se sacrificou, para mim é um exemplo também, quando às vezes eu estou cansado, quando às vezes eu estou enfrentando alguma dificuldade muito grande, isso serve de exemplo com certeza. Zeca, vamos para um pinga-fogo aqui rapidamente. Queria que você respondesse de uma maneira sucinta. Getúlio Vargas. Olha, um líder que teve coragem de trazer, assim, algumas reformas para o país. Juscelino Kubitschek. Visionário, fez Brasília, né? Getúlio fez a Petrobras, né, que é muito importante, hoje é um patrimônio do país. Ditadura militar de 64. Uma tragédia, né, uma crueldade, né, jovens sendo mortos, assassinados, ausência de liberdade, retrocesso ao país que o país nunca mais tem que viver. Tancredo Neves. Um sonho de democracia, né, de redemocratização, que foi interrompido. José Sarney. Político muito habilidoso, experiente, que deixou de ser presidente há muito tempo e tem poder e influência até hoje e consegue preservar a saúde, que é impressionante. Fernando Collor de Mello.
Impeachment, cassação e o início de um neoliberalismo exagerado que começou a destruir a indústria brasileira, algo que a gente não conseguiu reverter até hoje e que custa muito caro a vida dos brasileiros. Itamar Franco. O homem que fez o Plano Real, né, mineiro, gentil, humilde, né, um diferencial na política. Fernando Henrique Cardoso. Neoliberal, democrático, tem papel, né, até os últimos momentos aí da sua vida, né, e um homem que começou um processo de privatização muito cruel no país, né? Nós não deveríamos ter perdido a Vale do Rio Doce, né, empresas tão riquíssimas que nós tínhamos que foram entregues a preço de banana. Dilma Rousseff. Mulher honesta, né, muito competente e com muita dificuldade de articular a política e vítima de um golpe, do impeachment inaceitável para quem, como eu, preserva a democracia. Michel Temer. Golpista é algo que a história do Brasil não pode mais repetir. Jair Bolsonaro. Insano, inconsequente, irresponsável, incapaz, genocida. Eu não consigo achar adjetivo tão negativo, né, para alguém que tirou a vida de 100, 200 mil brasileiros e brasileiras. Lula. Maior líder político do país, né, muito experiente, exitoso nos seus governos e de uma sensibilidade humana de perceber a dor do outro e de governar para o outro mudar de vida que o Brasil jamais vivenciou e acho que o mundo todo necessita e precisa. Zeca Dirceu. Jovem, apesar dos 45 anos, né, sonhador, muito comprometido com as causas do país e alguém que sempre procura colocar água fria, manter a serenidade num país que está polarizado, né, e que tem extremos aí muito aguçados. Um sobrevivente da política como é o meu pai e tantos outros que passaram aí, né, pela perseguição, pelas distorções, né, e pela criminalização ilegal e imoral da atividade política, da democracia do país. Zeca, agradeço muito a sua entrevista. Prazer. Boa noite. Obrigado. Prazer foi meu. Valeu. Obrigado mesmo. Boa noite. É Notícia volta na semana que vem. Agradeço a sua audiência. Muito boa noite.